Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Estatística Básica. Hoje vamos ver medidas de posição. A medida de posição mais amplamente utilizada é a chamada média aritmética simples, ou somente média. Ela é igual ao quociente entre a soma de todos os valores do conjunto de dados que eu tenho, dividido pelo o total de valores. Só que nós podemos ter essa média calculada a partir de dois tipos de conjunto de dados: dados não agrupados ou os dados agrupados. Para os dados não agrupados, temos a equação para a média populacional, ou seja, quando eu tenho à disposição todos os elementos ou todos os indivíduos, todas as amostras de uma população, ou seja, eu consigo fazer um censo, eu consigo analisar toda a minha população. Se eu tenho isso disponível, a média que eu vou estar calculando, ou seja, este parâmetro que eu estou calculando, é o parâmetro da minha população. E seu valor é dado pelo o somatório de todos os elementos, todos os valores amostrais, dividido pela a quantidade de elementos que eu tenho, quantidade de valores que eu tenho naquela população. Ou essa representação, somatório de xi, no caso i variando de 1 até n, dividido por n. Se eu tenho uma amostra, então eu utilizo o símbolo x bar. Observe que para a média populacional utilizamos o símbolo μ, então utilizamos a letra grega. Para a média amostral é comum a utilização dessa barra, então em estatística a barra é utilizado para denotar a média. Então eu tenho x bar significa a média da variável x. A equação é igual, somatório de todos os elementos dividido por n. Então, ou representação, somatório de xi com i variando de 1 até n sobre n. Bem, a equação é a mesma, só que as implicações dos resultados são diferentes. Aqui, quando eu tenho a população, o valor da média populacional, eu já tenho o valor do parâmetro calculado. Quando eu utilizo o cálculo de uma média, eu tenho um valor para a média, que aquilo representa uma estimativa, a melhor estimativa que eu tenho da média relacionada à minha população. Então, isso aqui representa uma estimativa para eu utilizar uma representação da média da população. Então, esse valor é um valor estimado para representar a minha população, enquanto esse aqui, o valor desse parâmetro, já é o valor da população. É comum utilizarmos sempre o valor da média amostral. Então, em trabalhos científicos, é comum utilizar o valor amostral. Então, em alguns livros até só se trabalha a determinação do cálculo da média amostral. Não se dá muita ênfase ao valor populacional, porque em muitos trabalhos em ciência utilizamos apenas amostragens. Ou eu posso ter os dados agrupados, como foi mostrado anteriormente. Por exemplo, aqui nos dados de densidade EPI de 150 amostras de petróleo, eu tenho aqui os dados agrupados. Tenho eles agrupados em intervalos. Então, aqui eu tenho 12 intervalos e aqui a frequência e a frequência relativa de cada intervalo. Então, eu posso ter à disposição não os dados brutos, como na tabela, como essa tabela. Então, aqui a tabela com os dados brutos. Eu posso ter esses valores, então no caso eu somo todos os valores, somo 51 mais 41,8 mais 31,7 mais todos esses aqui, mais 20,9 mais 27,2, ou seja, somatório de 150 valores dividido por 150. Quando eu tenho isso aqui, eu utilizo os dados não agrupados. Ou eu posso ter os dados agrupados, como nesse caso, os dados estão agrupados em intervalos. Então, aqui eu tenho que utilizar os valores médios do intervalo, né? Vou utilizar o valor médio de cada um desses intervalos e o valor da frequência, ou frequência relativa. Nesse caso dos dados agrupados, eu faço o valor da frequência, eu faço uma média aritmética ponderada. Então, eu tenho a frequência vezes o valor de xi, faço o somatório desses valores. Então, a frequência 1 vezes o
o xi1 mais a frequência 2, xi2 mais até o último valor de frequência vezes o xn dividido pelo somatório das frequências i. Então isso é igual, no numerador, o somatório da frequência i vezes o xi, isso de i variando de 1 até n, dividido pelo somatório de fi. Então isso eu tenho a média populacional. Para a média amostral, o procedimento, o cálculo é o mesmo, só que aqui, como vale para o anterior, a ideia é a mesma. Isso aqui é uma estimativa, né? A melhor estimativa que eu tenho para o meu valor populacional. Então, utilizo a mesma equação. Tenho o somatório em i variando de 1 até n, então o valor de n, da frequência i vezes o valor de xi, isso dividido pelo somatório das frequências i. Então, calculando para o exemplo da densidade API dos petróleos da Bacia do Espírito Santo. Então, aqui eu tenho a tabela com 150 valores. Então, utilizando a equação para os dados não agrupados, então utilizo essa equação, já que eu tenho uma amostragem do que representa a densidade API de óleos do Espírito Santo. Isso aqui não é o total. Para mim saber o verdadeiro valor, eu deveria pegar todos os óleos produzidos no Espírito Santo e amostrá-lo todo esse óleo. Então, vou ter uma grande quantidade de amostra, talvez uma quantidade, não é infinita, mas a quantidade humanamente impossível de se determinar, porque eu vou ter que pegar de pequenas e pequenas amostras e medindo a densidade EPI, o que torna inviável a determinação desse parâmetro. Então, o que eu faço é utilizar amostragens. Então, nós temos aqui até uma grande quantidade de amostras, são 150 amostras, e dessas amostras nós podemos determinar uma boa estimativa do valor populacional. Então, eu pego os valores 51 mais o segundo valor, 41,8, mais, no caso aqui, o segundo valor, 19,4, mais 37,7 e por aí vai. Então, seguindo essa ordem aqui dos valores de densidade, até o último valor, que é o 27,2. Somo todos eles e divido por 150, que é o meu valor de N. E aqui eu tenho o resultado, 31,358. Uma outra questão interessante é como representar o valor da média. Ora, a média não é um valor medido, não é medido, ele é um parâmetro. Então, é um parâmetro que eu estou, no caso, esse parâmetro é um parâmetro amostral que eu vou inferir sobre a população de densidade de óleo que eu tenho. Bem, nos dados representados aqui, eles têm a precisão de uma casa decimal. Os dados têm 3 algarismos significativos e aqui a precisão de uma casa decimal. A melhor representação dada é também com uma casa decimal, então 31,4. Se eu for representar esse valor da média, eu represento na mesma precisão dos meus dados. Já valores de desvio padrão e variância, eu posso representar com uma casa a mais, ou seja, represento com uma precisão um pouco melhor do que a precisão da média. Posso fazer esta representação. Mas isso vai depender também da significância daquele dado. Ou seja, se aquele dado a mais, ou seja, se esse segundo algarismo aqui para a densidade EPI, se ele é significativo ou não, se ele tem interesse prático também ou não. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Alguns autores reportam a média com um nível de precisão, ou seja, uma casa a mais do que é representado no conjunto de dados. Dá para se fazer isso? Dá para se fazer, só que tomem cuidado para observar se esta casa a mais que está sendo representada, que será colocada, ela tem algum significado físico ou não. Então, nesse caso aqui, para a densidade API, a melhor representação é 31,4. No caso, eu aproximo aqui esse 3 para 4. Então, eu teria um valor de 31,4. É o meu valor da média. Agora, para os dados agrupados.
Então, eu vou utilizar esta equação nesse caso. Eu vou fazer o somatório de I variando de 1 até N da frequência vezes o valor de xi. Aqui eu posso utilizar tanto o valor de frequência quanto o valor da frequência relativa para o valor de f. Tudo bem? Então, esse fi, eu posso utilizar o valor da frequência ou da frequência relativa. O interessante da frequência relativa é que o somatório da frequência relativa, ou seja, o denominador, já é igual a 1. Sempre vai ser igual a 1. Então, se eu utilizar a frequência relativa, o denominador é igual a 1. Então, esse denominador sendo igual a 1, eu só calculo esse numerador, que é o somatório das frequências vezes o valor de xi. Se eu utilizar o valor de frequência, eu vou, ao final, o denominador dividir pelo número total de amostras. Ou seja, eu vou dividir por N, que é a quantidade de amostras que eu tenho, que no caso aqui, 150. Aí eu iria utilizar esse valor de frequência vezes o valor de xi e o somatório, tudo isso aqui, esse produto da frequência vezes o xi, somo tudo isso dividido pelo o somatório de fi, que no caso agora é 150. Agora vamos olhar o valor de xi. O valor de xi, nesse caso, ele vai representar os pontos médios de cada intervalo. Então, para esse intervalo que eu tenho aqui, então eu tenho 14,0 até 17,1. Dentro desse intervalo eu tenho 3 pontos amostrais. Esses 3 pontos representam a frequência de 0,020. Então, qual o valor de fi? Está aqui, 0,20. Ou eu posso utilizar o NI, posso utilizar um dos dois. Mas e o valor de xi? Qual que eu utilizo? Eu vou utilizar o ponto médio, o ponto médio desse intervalo. Então, aqui eu somo 14,0 mais 17,1 e divido por 2. Aí eu determino o ponto médio desse intervalo. 14,0 mais 17,1 vai dar um valor de 31,1. Dividido por 2, 15,55. Então, eu vou utilizar o valor de 15,55 vezes 0,020. Desse segundo intervalo aqui, 17,1 até 20,2. Então, 17,1 mais 20,2 vai dar um total de 37,3. 37,3 dividido por 2, vou ter um ponto médio de 18,65. Então, o valor de xi para o intervalo 2 é 18,65. E eu vou fazendo isso até o último intervalo, que é o 12º intervalo. Então, aqui eu tenho 48,1 mais 51,2. Essa soma vai ser igual a 99,3. Dividido por 2, eu vou ter um valor de xi para esse último intervalo de classe de 49,65. Então, vai ser 49,65 vezes 0,07. Ok? Ou eu posso, como eu falei, em vez de utilizar a frequência relativa, utilizar o valor de frequência. Só que no final eu vou ter que dividir o somatório desses produtos por 150. Então, fazendo aqui esse somatório pelo valor da frequência, o somatório tudo vai dar 31,242 dividido por 1. Então, eu vou ter um valor do valor de média amostral aqui de 31,2. Algumas propriedades da média, no caso, propriedade do somatório. Então, o somatório de I variando de 1 até N de x, ele é igual a N vezes x. Ou seja, se eu estou repetindo o valor, observe que aqui não é xi, ok? É só x. Ou seja, se eu estou repetindo o valor de x, ou seja, x sendo uma constante, se eu estou repetindo ele n vezes, então x mais x mais x, n vezes o valor de x, se eu vou somar todos esses valores, isso vai ser igual ao valor de n vezes o valor de x. Agora, quando eu faço somatório de I variando de 1 até N de K vezes xi, ou seja, K é uma constante, agora é xi. Diferente daqui, aqui x seria uma constante. Eu só tenho o valor de x e o I aqui eu não tenho o x variando, ou seja, o valor de x ele é único. Já aqui não, aqui o valor de x vai variando de acordo com a posição dele na minha amostragem. E K é uma constante. Então, aqui, como K é constante, eu posso retirar o K do somatório. Então, isso aqui é igual a K vezes o somatório de I variando de 1 até N de xi. Se eu tiver o somatório de I variando de 1 até N de xi
O I, ou seja, isso aqui indica que esse valor é variável. Se x, eu vou assumir diferentes valores. Mais ou menos uma constante k, isso aqui é o mesmo que o somatório de I variando de 1 até n, de xi, mais ou menos, né? Se for mais, continua mais, n vezes k. Okay? Eu vou ter n vezes k. Se aqui é negativo, então vai ficar menos nk. Se é positivo, mais nk. Aqui, o somatório de I variando de 1 até n de A mais ou menos bxi, mesma coisa aqui. Então, esse A ele é uma constante que eu vou repetidas vezes somando ele. Então, eu vou ter isso igual a NA mais esse B aqui, semelhante a esse KXI. Esse B é uma constante, tira esse B do somatório. Então, eu vou ter B que multiplica o somatório de 1 até N de XI. Então, observe que nesta propriedade aqui, eu utilizei esta terceira e esta segunda. Essa terceira aqui, em relacionado a esse A, que está somando o meu valor de xi, e a segunda, que é o valor de B, que está multiplicando o meu valor de xi. Então, posso fazer essa representação, só tomem cuidado. Como esse A vai estar sendo somado n vezes, então tenho que deixar aqui n vezes o valor de A mais B, que multiplica o somatório de xi. Uma outra aqui, no caso com a desigualdade, que o somatório de I variando de 1 até n de xi ao quadrado, então aqui é o valor de xi ao quadrado. Eu pego cada valor de xi e elevo ao quadrado. Cada valor, o primeiro valor eleva ao quadrado, o segundo eleva ao quadrado, o terceiro eleva ao quadrado, e depois eu somo tudo isso. Isso é diferente de eu ter o valor do somatório de xi, I variando de 1 até n, isso elevado ao quadrado. Nesse segundo caso que eu faço o somatório, depois o somatório eu elevo ele ao quadrado. Então isso aqui é diferente. Então, o somatório de xi ao quadrado é diferente do somatório de xi elevado ao quadrado. O somatório de I variando de 1 até n de xi menos x média é igual a zero, dado que o x média é igual a 1 sobre n vezes o somatório de I variando de 1 até n de xi. Ou, equacionando aqui, passando esse n para esse outro lado da igualdade, eu tenho que o somatório de xi é igual a n vezes x média. Okay? Então, o somatório de xi é igual a n vezes a x média. Se eu equacionar isso daqui, utilizando essa mesma propriedade, eu vou ter que o somatório de xi menos nx média, ou seja, que vai ser as mesmas relações que eu obtive dessa igualdade aqui da própria equação da média. De um lado eu vou ter o somatório de xi menos nx média, ok? Já que eu vou ter valores constantes, né? Se eu imaginar esta mesma relação aqui, se isso aqui fosse média, né? X média e x média, então o somatório de um valor constante, que é o valor da média, é igual, né? N vezes, vai ser igual a n vezes o valor da média. Okay? Que é essa mesma obtenção que nós vamos ter aqui nessa equação, onde eu tenho n vezes o valor da média. E a última, somatório de 1 até n de xi menos x média ao quadrado. Isso aqui é igual ao somatório de xi ao quadrado menos n vezes x média ao quadrado. Essa aqui é interessante, essa relação, principalmente quando estamos trabalhando com planilhas eletrônicas. Então, para determinar o valor da variância, é melhor fazer esta parte aqui, utilizar esta equação, pois isso aqui é mais fácil utilizar, fazer esse cálculo em planilhas. Outra medida de posição muito utilizada é a mediana. Mediana é o valor que ocupa a posição central dos dados ordenados. Então, quando estamos falando de mediana, estamos falando de dados ordenados. A mediana ela divide a amostra em duas partes. Uma com número menores ou igual à mediana e outra com números maiores ou iguais à mediana. Então, podemos calcular também a mediana de duas formas. Uma para dados não agrupados. Então, para dados não agrupados, a partir de um conjunto de dados ordenados, então tome sempre cuidado com a determinação da mediana, pois os dados devem estar ordenados, eu tenho que ordenar ele do menor para o maior, ou seja, ordenados em ordem crescente. A mediana será o valor que divide os dados em duas partes iguais, ou seja, 50% do número de dados abaixo daquele valor e 50% do número de dados acima daquele valor. Então, se eu tenho
como exemplo da densidade API 150 valores amostrais, então a mediana vai dividir entre a metade para um lado, ou seja, 75 dados abaixo do valor da mediana e 75 resultados acima do valor da mediana. Então, quando o número de dados é par, existem dois valores na posição central, como por exemplo 150. Então, os valores da posição central são o 75º e o 76º. Então, a mediana é a média desses dois valores. Então, a determinação da mediana para dados não agrupados, eu tenho duas coisas. Se o número de dados for ímpar, a mediana é o valor, né? É o próprio valor, ponto que eu tenho ali, que divide aquele conjunto de dados no meio. Então, por exemplo, se eu tenho 11 valores amostrais, a mediana é o 16º, ou ela é o sexto valor. Isso porque no sexto valor eu tenho 5 valores abaixo e 5 valores acima. Sempre lembrando os dados ordenados de forma crescente. Então, eu estou falando de mediana e eu estou falando de dados ordenados de forma crescente. Então, o sexto valor, eu tenho 5 dados, ou seja, 5 resultados abaixo e 5 resultados acima. Se o número for par, eu tiro a média dos dois centrais. Então, por exemplo, quando eu tenho 150 valores, então divido por 2 vai dar 75. Então, a posição 75, pego o valor da posição 75, pego aquele valor da posição 76, somo eles e divido por 2. Agora, para dados agrupados. Então, eu tenho intervalos de classe. Para intervalo de classe, eu utilizo essa equação. O valor da mediana será o LI, que é o limite inferior da classe mediana, mais esse produto aqui. Esse produto é dado pelo o valor da amplitude, no valor da amplitude da classe, daquele intervalo de classe, que multiplica esse valor, que é 0,5 vezes o valor de n. N é o tamanho da amostra. Então, naquele exemplo, são 150 amostras, então eu vou ter um valor de 150, menos NI menos 1. Esse NI menos 1 é a frequência acumulada absoluta. Então, olha só, é a frequência acumulada absoluta da classe anterior à classe mediana. Isso dividido por NI. Esse NI é a frequência absoluta da classe mediana. Okay? Ou seja, a frequência absoluta da classe onde contém a mediana. Então, vamos ver como se calcula isso. Dados não agrupados. Então, por exemplo, dos dados de densidade API dos postos de petróleo, os dados foram ordenados. Então, aqui eu tenho a posição e aqui o valor de densidade daqueles dados. Como são 150 dividido por 2, 75. Então, eu vou tirar a média, como 150 é par, então eu vou utilizar esta equação aqui para determinar a mediana. Então, eu pego o valor da posição 75, que é esse carinha aqui, dessa posição 75, que é 31,2. Mais o valor da posição 76, que é 31,3. Ou seja, eu pego esse valor aqui, que é 31,3. Soma os dois dividido por 2. Deu o valor mediano de 31,25. Então, está aqui o valor da mediana para esses dados. Agora, se eu utilizar os dados agrupados, então, como que fica se os dados são agrupados? Primeira coisa que eu vou fazer é olhar aqui a frequência relativa acumulado. Como o interesse da mediana é repartir os dados cujo valor ele representa o valor que eu tenho 50% dos dados abaixo e 50% dos dados acima daquele valor, não importando o quão distante esteja do centro dos dados, mas eu só quero aquela posição, aquele valor onde eu tenho 50% dos dados abaixo e 50% dos dados acima. Então, eu vou olhar essa frequência relativa acumulada. Eu quero encontrar o valor 150. Qual é o intervalo de classe que tem os 50%? Então, olha aqui, na primeira vai até 2%, 7,3%, 14%. Então, essa classe aqui vai até 40% e essa aqui vai até 56%. Ou seja, dentro dessa classe aqui, eu vou ter o meu valor de 50%. Ou seja, eu vou ter um valor central aqui dentro desta
desta classe, que vai dividir os dados em 50% à esquerda, ou seja, 50% dos dados menores do que esse valor, e 50% à direita, 50% dos dados maiores do que esse valor. Então, esta aqui é a minha classe mediana. Esta é a classe mediana. Então, utilizando a equação, o n, que é o tamanho da amostra, são 150, então esse carinha aqui vai receber o valor de 150. Desculpa, esse carinha aqui, né, o valor 150, são 150 amostras. A frequência absoluta da classe mediana, essa frequência aqui é 24, então esse carinha aqui recebe o valor de 24, tem o valor de 24, e o Ni-1, que é a frequência acumulada absoluta da classe anterior à classe mediana, e eu tenho aqui, ó, 60, que é a frequência absoluta da classe anterior à classe mediana. Então, esse valor aqui é o valor de 60. O limite inferior da classe mediana, esse cara aqui, esse limite inferior, que é 29,5. Então, tem aqui o valor, 29,5. E a amplitude. A amplitude de cada classe, que ela é constante, que é 3,1. Como vale lembrar, eu posso construir um histograma onde eu posso alterar um pouco esse valor da amplitude de classe. Posso fazer isso? Posso fazer. É comum fazer isso? Não é comum, mas não há nenhum impedimento a se fazer essa variação, alterar essa amplitude de cada classe. Mas aqui, 3,1 é constante para todos. Então, basta substituir nessa equação. Então, temos aqui o limite inferior, 29,5, limite inferior, mais 0,5 é a adequação vezes 150, que é o número de valores amostrais, menos 60, que é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana, 24, que é o número que é a frequência absoluta da classe mediana. Isso tudo aqui dividido vezes 31. No caso, tudo que divide por 24, né, esse resultado aqui, esse quociente vezes 3,1. Então, o resultado disso aqui dá um valor de 31,44. Observe que esse valor é um pouco diferente do obtido anteriormente, que deu 31,25. Mas estão próximos, 31,25 e 31,44. 31,44. Outra medida de posição é a moda. Ele é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Também eu posso determinar ela para dados não agrupados e para dados agrupados. Então, para um conjunto não agrupado, a moda é o valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados. Então, por exemplo, a moda do conjunto de dados da densidade EPI de poços de petróleo e bacia do Espírito Santo, que é desse exemplo que nós estamos usando, basta pegar o valor numérico que aparece com maior frequência. Então, nesse caso, os valores que têm maior frequência têm frequência igual a 3. E eu tenho 4 valores, tem 25,6, 29,8, 35,5 e 38,8. O conjunto de dados ele pode ter uma única moda, ou seja, unimodal. Ele pode ter duas modas, pode ser um conjunto bimodal, ou seja, tem dois valores que são os que mais se repetem. Ou ele pode ser multimodal. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 valores, então eu já tenho um conjunto de dados multimodal. Para dados agrupados, eu já vou utilizar essa equação. Então, a determinação da moda para dados agrupados, eu vou utilizar essa equação, onde eu tenho LI. Então, LI é o limite inferior da classe modal, mais D1 dividido por D1 mais D2, onde D1 é a frequência I menos a frequência da classe I menos 1, D2 é a frequência I menos a frequência da classe I mais 1. Isso tudo dividido vezes H. H é, como nós já vimos, é a amplitude do intervalo de classe. Então, para os dados agrupados, eu tenho aqui a classe, um intervalo de classe modal. Eu vou pegar aquele que tem a maior frequência, no caso,
esse intervalo aqui, que é um 4 intervalo que tem a frequência 25. Então, observe, a frequência 3, 8, 11, 25, 13, 24, 20, 21. Então, esse aqui é o meu intervalo que contém a moda. Então, vou olhar para esse intervalo. Esse aqui é meu intervalo modal. Vou calcular o DI. O DI ele é dado pela frequência da classe modal menos a frequência da classe modal menos 1. Então, a frequência da classe modal 25, menos a frequência da classe modal I menos 1, que é essa daqui, que é 11. Então, 25 menos 11, 14. Então, D1 vale 14. O D2 é igual a frequência da classe modal, que é 25, menos a frequência da classe modal mais 1, que é 13. 25 menos 13, 12. Então, o valor da moda vai ser 23,3, que é o intervalo inferior da classe modal, 23,3, mais 14, que nós calculamos aqui que é o D1, dividido por 14 mais 12, o D1, 14 e o D2, 12, vezes 3,1. Então, temos a moda, que é 24,97. Então, nesse caso, é interessante que o valor modal, ou seja, o valor mais frequente para o petróleo, né, para a densidade do óleo capixaba, é 24,97. Se formos utilizar uma casa decimal ali também, eu vou aproximar isso para 25, ou seja, o valor é 25, o valor mais frequente. Os quartis. Os quartis dividem os dados em 4 conjuntos iguais, então chamados de Q1, Q2 e Q3, em números de amostra. Esses valores de quartis também eles têm uma relação estreita com a mediana. Tem aqui, o segundo quartil é a mediana, vou até depois explicar por quê, mas ele está relacionado com o valor mediano. Então, se está relacionado com a mediana, eu vou colocar os dados ordenados, do menor para o maior. Então, eu coloco o meu conjunto de dados ordenados, do menor valor para o maior, e os quartis serão os valores que dividem esse conjunto em intervalos iguais. Então, o primeiro quartil ele é o valor que corta o meu conjunto de dados em 25%, ou seja, 1/4. Então, o primeiro quarto, por isso, quartil. Então, o primeiro, 25%. O segundo quartil é o que corta o meu intervalo de dados em 50%. Ou seja, que corta o intervalo de dados 50% para um lado, 50% para o outro, é o valor da mediana. Então, o valor de Q2, ou o segundo quartil, é igual à mediana. Então, o termo utilizado é mediana, mas posso utilizar também o segundo quartil, né? Colocando como sinônimo de mediana. E o terceiro quartil representa o valor no qual eu corto meu conjunto de dados, onde eu tenho 75% dos dados à esquerda e 25% à direita. Então, as medidas de quartil tem o primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. É interessante que uma medida de dispersão interessante é o intervalo interquartil, ou seja, o intervalo entre o terceiro e o primeiro quartil. Mas o quartil, vale lembrar, eu preciso estar com os dados ordenados, preciso ordenar de forma crescente, do menor para o maior. Bem, eu posso dividir em 4, dividir em 10. Então, tem os decis. Então, eu divido os dados em 10 conjuntos iguais. Então, eu vou ter o D1, D2, D3 até o D9. Ou seja, até o D9 eu vou dividir em 10 intervalos o meu conjunto de dados. Novamente, o intervalo do meio, ou seja, o D5, é igual à minha mediana. Então, também, o outro sinônimo para mediana, o D5. O valor de D5, porque ele divide o conjunto de dados, 50% dos dados à esquerda, ou seja, menor que aquele valor, e 50% dos dados à direita, maior que aquele valor. O D1, vamos voltar aqui o primeiro, o D1, ele divide o conjunto de dados em 10% à esquerda, logicamente 90% à direita. O D2 divide o conjunto de dados em 20% à esquerda, ok? 20% à esquerda e 80% à direita. O D3, seguindo, 30% à esquerda e, logicamente, 70% à direita. E aí vale D4,
40% dos dados estarão à esquerda e 60% à direita. E vou seguindo até o D9. O D9 é o valor que eu tenho 90% dos dados à esquerda e 10% à direita. E o último caso são os percentis. Então, os percentis de ordem P vezes 100, né, vai estar entre 0 e 1, né, esse P valor entre 0 e 1, em um conjunto de dados de tamanho N, é o valor da variável que ocupa a posição P, N mais 1, do conjunto de dados. Então, posso pegar para os dados agrupados e não agrupados. Aqui eu coloquei a equação da mediana para dados não agrupados e para dados agrupados. Então, para dados não agrupados, o valor da mediana, vamos dividir em 50%, então quero o valor que fica 50% à esquerda e 50% à direita. Então, observe que, para utilizar o termo 50%, eu já estou me referindo ao percentil 50%, que são esses casos particulares. Então, o percentil 50% é o próprio valor da mediana. Então, eu vou ter 50% de um lado, 50% dos dados de um lado, 50% do outro. Ou seja, é o valor da mediana, que é o próprio valor de Q2, ou representação de Q 0,5. Então, para dados agrupados, eu vou ter que o percentil I é igual ao valor de L, o valor do LI, ou seja, o valor inferior da classe K, que contém aquele percentil que eu quero avaliar, que multiplica o valor de N, esse mesmo N aqui, como a mediana eu quero 50%, é um valor que já é 0,5, esse valor constante. Para o percentil, eu tenho o valor do percentil que eu quero sobre 100. Por exemplo, se eu quiser 25%, vai ser 25 sobre 100. Se eu quiser 30%, 30 sobre 100. Então, esse I é o percentil. Menos NI menos 1. Então, aqui, menos N da classe K menos 1, ou seja, do mesmo K que eu estou avaliando aqui, que está esse intervalo de classe, dividido por NK, ou seja, o número de intervalos naquela classe. Isso vezes o meu valor de H, que é a minha amplitude dentro da minha classe. Bem, por hoje é só. Bons estudos!